Shalom Vraha, Baruch Hashem, mais uma vez aqui, podendo compartilhar as palavras da nossa Torá Kedushá com você. E hoje eu quero trazer o relato dos 10 espias. Vou falar também dos outros 2, tá? Mas o que eu quero trazer é o relato negativo que eles trouxeram para Moshe e provar para você que está aí que nós muitas vezes temos o mesmo comportamento deles e automaticamente nós vamos ter as mesmas consequências. Por isso eu quero fazer esse paralelo do comportamento deles e trazer para os nossos dias, mostrando, provando. E com isso, o que nós vamos aprender? Mudar a nossa forma de enxergar as coisas, mudar o nosso comportamento, porque não foi o comportamento deles que agradou a Hashem. Não, foi o comportamento de 2 homens, Josué e Caleb. Eles agradaram a Kadosh Baruch Hu, não os 10. Mas nós vamos pegar os 10 para aprender a não agir conforme eles agiram. Então vamos lá. A nossa Torá, ela está ligada aos nossos dias. Ela não é aquele livro de histórias antigo que a gente lê e que, ai que lindo, ou... Não. Ela está interligada com os nossos dias de hoje. Os dias de hoje, com os dias de ontem, de anteontem, dos nossos pais, avós, bisavós, em todos os tempos. A diferença está naquele que estuda, automaticamente recebe as informações e sabe como lidar com as situações. Porque tem um exemplo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está buscando essa informação para poder pôr em prática. Por isso que você está aqui. Então nós vamos falar sobre o relato deles e trazer o relato negativo deles, como a gente muitas vezes age dessa forma. Então vamos lá. Eles falaram negativamente da terra. Eles falaram mal negativamente das pessoas e falaram negativamente das circunstâncias. E veja se não é isso que muitas vezes a gente faz. Vamos trazer aqui para o nosso dia, né? Muitas vezes a gente fala numa situação que a gente está vivendo de dificuldade, que é o lugar que a gente está, é o lugar que a gente mora, é o bairro que a gente mora, é a cidade que não tem recursos, que não tem acesso. Nós estamos falando mal da terra, do lugar, né? Ah, no meu bairro não tem isso, não tem acesso, é difícil, por isso que eu não consigo. A minha cidade é assim, assim, assado. Ai, se eu morasse em tal lugar, se eu morasse num apartamento, se eu morasse numa chácara, se eu morasse... O segundo relato, que foi das pessoas, né? Que eles falaram mal dos habitantes. Muitas vezes é o que a gente faz. Ah, porque eu tenho problema na minha casa, com meu filho, com meu marido, porque se não fosse isso, se não fosse meus colegas de trabalho, que na verdade não são colegas, são meus inimigos no trabalho, se não fosse meu patrão, porque meu patrão é isso, porque meu patrão é aquilo. Então assim, eu tô passando aqui para vocês um exemplo, porque é o mesmo relato que muitas vezes a gente fala, a gente dá, é o mesmo que eles deram. As circunstâncias, né? Ah, porque eu estou desempregado, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho recursos, porque eu não consigo, porque eu não sei outro idioma, porque... Então a gente está sempre colocando obstáculos para alcançar a terra prometida, gente. Isso a gente não pode fazer. Vamos ter a força de Josué e Caleb. Vamos ter a emuná que eles tiveram, sabe? De não ver obstáculo, porque obstáculo tinha. O relato negativo que eles deram não era mentira, era verdade. E assim é na nossa vida. Quantos gigantes a gente vê na nossa vida?
Quantas coisas difíceis, né, que a gente vê, que a gente fala, não vou conseguir. Não, vai conseguir sim. Poxa, olha aí a Torá mostrando pra gente como Deus se agrada das pessoas de emuná, que tem essa fé, que tem essa força, que fala, não tem obstáculo para mim não. Tem, mas eu vou saltar esses obstáculos. É isso que Deus quer ver da gente. Essa força, essa coragem que tem dentro de você, porque dentro de você tem. Muitas vezes você está agindo como os espias, por quê? Porque lá, quando eles fossem entrar na terra, eles teriam que sair do comodismo. Eles teriam que trabalhar a terra, já não iria cair mais o maná, teriam que sair da vida boa deles, que caía tudo dos céus, eles só tinham tempo para estudar, para falar da Torá, beleza, muito bom. E as dificuldades, elas vêm para nos fazer crescer. A dificuldade, ela nos fortalece. Muitas vezes a gente fica perdido na hora da dificuldade ali, naqueles momentos. A gente passa dias ali, né? Meio perdido, sem saber o que fazer. Mas quando a gente está conectada com Hashem, é diferente. A gente fica algum tempo perdido, tudo, mas logo as coisas vão se encaixando e a gente vai tendo direção. A nossa vida não é sem direção. Com Hashem, a nossa vida não é sem direção. E aos pouquinhos as coisas vão se encaixando, mas o importante é a gente viver conectado, a gente ter força, ter essa fé, essa emuná em Akadosh Baruch Hu, que o mar vai se abrir, que a terra é boa, porque muitas vezes a gente vê que a terra é boa, o que a gente quer é bom, mas sair do comodismo é difícil. Então, vamos aprender, vamos colocar em prática. Tira essa fé de dentro de você, tira esse emuná de dentro de você que está escondidinha aí, põe em prática. Fala, não, eu vou conseguir, né? Eu vou em frente, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, vá em frente. Essa é a lição que a porção semanal passa pra gente. Não seja aquele que tem uma Torá em casa, que leia, somente leia, que tenha informações. Não, seja aquele que põe em prática. Seja como Josué e Caleb. Eu espero que a energia da Parashá dessa semana entre em seu coração, entre na sua mente e no seu coração e te faça forte e corajoso. Até o próximo vídeo. Shalom!